Uma boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas neste tempo de celebração agora, começando hoje o primeiro final de semana de Advento, 4 semanas de Advento, de preparação para a celebração do Natal. E a palavra bíblica para esta primeira semana de Advento encontramos no Salmo 85, que diz: Salmo 85, que diz: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Salmo 85, versículo 7, que é a palavra bíblica que acompanha esta primeira semana de Advento. Aqui nos reunimos como comunidade cristã, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja aqui habitando entre nós e nos conduzindo em cada momento de nossa celebração de culto nesta noite. Amém. Nós temos avisado que as crianças não têm culto infantil nos sábados à noite. Por quê? Porque elas estão ensaiando nos sábados às 3 da tarde, preparando aí o teatro de Natal. Então, nos sábados, 3 da tarde, como aconteceu hoje, às 3 da tarde, as crianças estavam ensaiando, sob a coordenação das nossas professoras do culto infantil. Então, por isso, os professores estão com atividade, todo sábado, às 3 da tarde, até chegar o dia da nossa cantata de encerramento, de Natal, lá no dia 18 de dezembro. Até lá, então, não haverá culto infantil, por isso as crianças não vêm, também os pais não vêm, enfim, acaba também havendo esta mudança de participação no culto nesse período agora, nessas 3 semanas para frente. O Neto nos acompanha com os cânticos. Hoje convido a comunidade para cantarmos o primeiro hino 17. Hino 17. Vamos aprendendo alguns hinos a mais desta lista de 600 hinos que tem aqui. O Neto vai nos ensinando, a cada culto, mais um hino novo que a gente vai aprendendo. Queremos ter agora o momento dos avisos, dos comunicados para a comunidade. Pode chegando à frente, em nome da diretoria. O presidente da comunidade, Anaira, compartilha dos avisos. Em nome do presbitério, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos no culto desta noite. As ofertas avulsas é especial.
apoio a comunidades necessitadas e novas. Quarta-feira, o Oásis estará encerrando as atividades desse ano e estará fazendo confraternização de encerramento no espaço da Ana em Rio Negro. Quarta-feira, ensaio do coral às 19h30. Dia 3/12, sábado, concerto sacro às 19 horas e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Esse alimento que a gente adquirir nesse dia, a gente estará doando, fazendo cestas básicas para famílias necessitadas, que a OASE, junto com a comunidade, atende, acho que umas 3 famílias, né, Cleide? Então, a gente estará fazendo cestas básicas. E temos Castelo Forte orando em família, ao preço de R$ 25,00 cada para o ano de 2023. Estão disponíveis na secretaria. Quem quiser adquirir, é só passar na secretaria, a gente estará vendendo. E o culto de ação de graças da comunidade vai ser 2 finais de semana, dia 10/12 e dia 17/12. Então, todos estão convidados também a participar, né? E sejam todos sempre muito bem-vindos e sintam-se abraçados às pessoas que eu ainda não cumprimentei. Obrigado, pastor, pela trazer a palavra hoje. E obrigado ao Neto também pelo louvor. Obrigada, até. Lá na saída, em cima da mesinha, tem este folder. O que é esse folder aqui? É sobre o programa do próximo sábado. Nós estaremos recebendo a visita de um grupo instrumental, uma orquestra lá da Grande Florianópolis. O pessoal vem de lá de Floripa para se apresentar aqui em nossa cidade. É uma promoção ali do pessoal da farmácia ali, Produtos Naturais Flora Nature, em parceria com a nossa comunidade aqui, né, luterana de Mafra. Então eu peço para vocês, levem junto um ou mais exemplares deste folder, desta propaganda, que aqui informa, né, que é música, então é um culto, né, ecumênico, né, também com participação do nosso coral e esse pessoal dessa orquestra que vem de Floripa, da Grande Florianópolis, para estar conosco aqui. Então eles vão ocupar o horário do culto, às 19 horas, próximo sábado, às 19 horas, ao invés de termos culto, vamos ter então esta apresentação musical, para o qual todos são convidados. E levem o folder junto, convidem pessoas da amizade de vocês, da família, para que mais gente possa apreciar, né, este concerto de música sacra, esse concerto, né, de muita qualidade, ok? Então, né, presidente da OASE, última reunião normal nesta quarta-feira, a saída daqui do pátio da igreja às 14h, para quem precisar de carona. Vamos lá para Rio Negro, então, lá para o espaço lá, que é coordenado pela Ana Schellbauer, né, vamos ter esse café de encerramento da OASE, né, lá naquele espaço, então, Espaço Ano o nome, né? Isso, né? Então, seria esse lembrete, então, vamos nos reunir aqui com os carros, vamos dar carona, 14h, para levar a turma até lá, e termos uma tarde diferente, um encerramento diferente dos outros anos, nesse espaço, né, tão especial. Seria isso, então. Convido a comunidade para cantarmos um hino de louvor a Deus, também um hino novo, né, Neto? Vai ensinar para nós esse também? 353. Vamos aprendendo também esses hinos novos de advento, que constam aqui na nossa lista do nosso cenário da igreja. 353. Se por ele nos
compôs este hino foi o pastor Cláudio Kupka, pastor em Porto Alegre, lá na Paróquia Matriz de Porto Alegre, músico, nosso amigo, ex-colega da Faculdade de Teologia. Tem algumas composições do pastor Cláudio aqui nesse nosso cenário. E muito linda a letra e também a melodia deste hino, bem especial. Nós queremos nos colocar em oração diante de Deus, também com humildade, confessando os nossos pecados. A palavra de Deus nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim vamos com humildade nos colocar em oração na presença de Deus. Deus e Pai, a Tua palavra nos lembra que Tu nos ama como Teus filhos e filhas, Senhor, que Tu nos acolhe na Tua presença, que Tu queres perdoar os nossos pecados, santificar a nossa vida, transformar a nossa mente, o nosso coração, para que cada vez mais vivamos em sintonia com o Teu amor, Senhor, e venhamos a partilhar deste amor e deste perdão com as pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia. Assim nos capacite, Senhor, nos fortaleça em nosso coração com o Teu amor, o Teu perdão, a Tua misericórdia, e nos capacite para liberar perdão para aqueles que nos têm ofendido, magoado, rejeitado, nos têm trazido mal também, Senhor. Assim oramos, pedindo Espírito Santo de Deus, console os nossos corações e nos capacite na prática da misericórdia. Obrigado, Jesus. Tu morreste na cruz para perdão de todos os nossos pecados, para nos trazer perdão, salvação aqui nesta vida e participação no Teu reino no futuro, no reino de Deus. Assim oramos, assim pedimos, em o Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar um hino de confissão de pecados, o nosso hinário, hino de número 36, hino 36. Convido a vir à frente, as pessoas que estarão colaborando com as leituras bíblicas podem chegando aqui à frente para compartilhar das leituras. Escolhemos um texto do Evangelho, Lucas capítulo 21, e um texto da primeira carta aos Tessalonicenses. Quem puder ficar de pé. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça,
porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer, estar em pé diante do Filho do Homem. Até aqui. Passo a ler. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirigiu-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Senhor Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Até aqui. Duas palavras importantes para esse tempo de advento que nos alertam sobre a volta, a segunda vinda de Jesus Cristo, sobre o futuro estabelecimento pleno do reino de Deus. E aqui nos diz, que nós devemos nos aquietar, vigiar, orar e nos preparar para a volta de Cristo, para o estabelecimento pleno do reino de Deus. Que assim possamos guardar a palavra de Deus em nossa mente, em nossos corações, e viver com integridade, conforme recomenda a palavra aqui também do apóstolo Paulo. Amém. A comunidade pode assentar-se. Convido para cantarmos o próximo hino, nos preparando para o momento da mensagem deste culto. 355, já vem perto o Natal. 355. Celestial, as os vestidos.
perto o Natal. Você já providenciou o pinheirinho de Natal? Quem já ajeitou o pinheirinho, levanta a mão, só para ter uma ideia. De acordo com a pesquisa do Datafolha, 50,1% das pessoas já providenciaram o pinheirinho de Natal. E quando a gente tem as crianças, por perto, a gente parece que já começa 40 dias antes a se preocupar em montar o pinheirinho. Quando as crianças chegam em casa, lá as netas, já possam apreciar o pinheirinho. Lá em casa já está montado. A Silvia já montou o pinheirinho lá e as netas já estão curtindo lá o pinheirinho, as luzinhas, e querem pôr mais penduricalho ainda no pinheirinho, quando voltarem lá para casa de novo. Pois bem, se aproxima o Natal, a igreja começa com seu novo calendário do ano da igreja. É diferente do ano civil, que começa dia 1º de janeiro. O ano temático da igreja começa com o Advento, 4 semanas de celebração do Advento, de preparação para o Natal e de lembrança da volta de Cristo, o Advento. Ele vem, Jesus Cristo vem. E na medida em que a gente procura refletir sobre esse tema, a vinda, a volta de Cristo, o nascimento de Cristo, a gente é remetido também para a palavra preparação. E um dos textos bíblicos indicados para mensagens desse tempo de Advento foi esse texto lido agora há pouco, de Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 6 e seguintes. E esta carta à comunidade cristã lá da cidade de Tessalônica foi a primeira e a mais antiga carta escrita no Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo não escreveu sozinho esta carta, como diz aqui no capítulo 1, versículo 1. Quem manda a carta, dito aqui, Paulo, Silvano e Timóteo, enviam esta carta à igreja dos Tessalonicenses. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então, a carta enviada por esses 3 missionários, esses 3 discípulos de Jesus Cristo, esses 3 pastores, Paulo, Silvano, que alguns traduzem como Silas, é um nome grego, e Timóteo, também discípulo e aprendiz do apóstolo Paulo, jovem missionário, jovem pastor, e enviam esta carta para o povo que se reunia na igreja, lá em Tessalônica. Era uma vez uma cidade chamada Tessalônica. Esta cidade era a capital da Macedônia. Estava cercada de colinas, era uma cidade servida por boas estradas, tinha também um porto importante nesta cidade, às margens do mar Egeu. Era um importante centro comercial que favorecia a circulação de riquezas agrícolas e também minerais naquela época. Era uma importante colônia romana. Na sua fundação, fora fundada pelos gregos, Macedônia. Alexandre o Grande, imperador da época da fundação da cidade, lá 300 anos antes de Cristo. E foi dado esse nome porque a esposa de um grande general chamava-se Tessalonique. Nome bonito, né? Quem tiver que escolher nome, ajudar a escolher o nome de uma criança aí, neto, uma neta, Tessalonique. E aí ficou esse nome, Tessalônica. E o apóstolo Paulo, junto com o apóstolo Silas, estiveram algumas semanas naquela cidade, evangelizando as pessoas daquela cidade. Lá se formou uma comunidade cristã. Eles foram perseguidos pelas autoridades daquela cidade, lá de Tessalônica. Foram perseguidos por 2 grupos. Pelo grupo do governo do Estado, do Império Romano, que dominava toda aquela região, e foram perseguidos pelos judeus, os líderes religiosos judeus, que rejeitaram a mensagem, perseguiram eles, ameaçaram de morte, começaram uma dura perseguição a esses apóstolos. Eles tiveram que sair da cidade com risco de vida, e lá ficou a comunidade cristã se reunindo. Aí depois de um bom tempo,
o apóstolo Paulo envia o Timóteo para fazer uma visita para aquela comunidade, depois que havia baixado a poeira, né, da perseguição, da ditadura. E com isso o Timóteo então vai lá, visita aquela igreja, conversa com as famílias da igreja e volta trazendo boas notícias. E essas boas notícias estão aqui nesse pedaço desse texto, na primeira carta a Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos 6 e seguintes. Que boas notícias são essas? Também é importante dizer que boa parte da população daquela cidade eram pessoas escravas, pessoas que não tinham liberdade, eram empregados, mais que empregados, eram escravos de famílias que tinham poder econômico para manter escravos. Então eles não tinham liberdade, nem de ir e vir, nem de falar, nem de dar opinião. Parece que também andaram cortando as suas redes sociais naquela época, impedindo a liberdade de expressão. A ditadura, a censura já corria solto lá em Tessalônica. Imagine vocês, né, há 2000 anos atrás. E com isso então o que aconteceu? A preocupação do apóstolo Paulo é como os irmãos estariam sobrevivendo na fé depois que eles foram embora, os missionários, os evangelistas, como eles ainda se mantiveram como comunidade de fé, se eles estavam bem, se estavam firmes na fé, como estava a situação das famílias daquela igreja. E aí começa o relato desse texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, que voltou lá da Tessalônica, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias. Boas notícias do quê? Da vossa fé e do vosso amor. E ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós desejamos muito rever vocês. Então esta carta que agora é enviada para aquele povo lá daquela cidade é resposta ao bom relato de que eles estavam firmes na fé e no amor, na fé em Jesus Cristo, no amor cristão, no amor fraterno, vivendo de fato como irmãos e irmãs na fé. E essa palavra irmãos e irmãs na fé vai se repetir muitas vezes nesta carta. A palavra irmãos e irmãs na fé, uma palavra-chave, é citada 19 vezes nesta pequena carta de poucos versículos. A expressão irmãos e irmãs na fé é repetida 19 vezes. Ou seja, aqueles que eram tratados como escravos naquela cidade, por parte da sucursal do Império Romano, por parte dos líderes judeus que os desprezavam, os rejeitavam, eles estavam vivendo em comunidade como verdadeiros irmãos e irmãs na fé, como amigos, como irmãos eleitos de Deus, como irmãos e irmãs amados de Deus. Vida fraterna, vida de irmãos. Eles não eram escravos, eles eram irmãos, uns diante dos outros e no convívio de uns para com os outros. E aí vai avançando a reação desta carta, onde o apóstolo Paulo, o Timóteo e o Silvano vão descrevendo então o sentimento deles. Dizem eles no versículo 7: sim, irmãos, fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Apesar de todas as privações, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a rejeição, de toda a perseguição, de toda a censura, de todo impedimento, eles continuavam firmes na fé e firmes no amor cristão. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Continuam vivendo a mesma fé, o mesmo amor,
a mesma esperança. Por quê? Porque eles estão firmados no Senhor. Interessante o contexto desta carta. Nos quer lembrar também do contexto que vivemos no Brasil hoje. Tribulações, preocupações, angústias, incertezas quanto ao futuro. O país dividido entre dois polos políticos e ideológicos. Algumas pessoas satisfeitas com a previsão de rumos do país, outras pessoas indignadas com a maneira como se sucedeu toda a campanha eleitoral de escolha de presidente do país, os governantes, os deputados, senadores. Protestos por várias cidades do Brasil, pessoas clamando por socorro, por ajuda. E lá em Tessalônica, eles eram perseguidos, eles eram impedidos na sua liberdade, eles eram tratados como escravos, mas eles não perderam a fé, não perderam a esperança e não se deixaram contaminar pelo ódio que eles recebiam dos judeus e dos líderes romanos em sua própria cidade. Nós não temos poder para determinar a ação de maldade de outras pessoas, mas nós temos poder de decidir como nós reagimos à maldade das outras pessoas. Se nós vamos reagir com a mesma moeda, com a mesma forma, o mesmo sentimento raivoso, o mesmo ódio, ou se nós vamos reagir com amor, com liberação de perdão, com oração, com prática da misericórdia, trazendo cura para os nossos corações feridos, clamando por justiça, retidão, transparência e ao mesmo tempo apresentando os frutos da fé, do amor e da esperança. Então eu queria destacar 4 palavras que estão muito presentes aqui nesse texto. A primeira delas é a palavra gratidão, que já aparece desde o começo. O apóstolo Paulo agradece a Deus e agradece as boas notícias em saber que os irmãos e irmãs na fé estão perseverantes na fé, na esperança e no amor. Por isso ele diz no versículo 9: pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos alegramos por vossa causa diante do nosso Deus. Ora, que tipo de ações de graças nós podemos tributar e manifestar na presença de Deus? Gente, esse ano foi um ano de muito sofrimento para muitas famílias. Até diria os últimos anos foram de muito sofrimento. E só olhando para vocês aqui, eu identifico também sofrimento, perda, luto, famílias que passaram por grande sofrimento nesses 2 anos e meio de pandemia, morte de pessoas amadas, de pessoas da família, marido, esposa, quem sabe pai, mãe, um irmão, uma irmã, pessoas que têm passado por luto, por sofrimento. Também a nível de mundo, o mundo passou por grande sofrimento. Quando a gente pensa que essa pandemia acabou, parece que volta tudo de novo. Lá na China, embora eles escondam boa parte dos dados da Covid, estão aplicando lockdown lá em estados enormes, lá, com uma população lá de milhares de pessoas sendo cercadas, impedidas de sair de um lugar para o outro para não expandir essa nova edição aí do Covid. Em outros países do mundo acontece a mesma coisa. Agora tem mais remédios, tem mais vacinas. Foi aprovado agora um medicamento que vai ser vendido em farmácia, também contra a Covid, remédio até mais forte, mais potente, os que apareceram até aqui. Mas tem sido assim 2 anos e meio, quase 3 anos de muito sofrimento. E quando parecia que tinha acabado o Covid, estoura a guerra da Ucrânia. E a gente olha aquelas notícias de guerra, de morte, bombardeio daqui, bombardeio de lá, boicote econômico, a inflação aumentando no mundo inteiro, o preço dos combustíveis disparando no mundo inteiro. Ou seja, não acabou uma sessão de terror, já começa outra sessão de terror.
Aí quando começa a baixar a bola, e o pessoal já se acostumou com as notícias da guerra lá da Ucrânia, aí começa a guerra aqui política no Brasil, a guerra ideológica e política no Brasil. É tensão, é raiva, é mensagem daqui, é preocupação dali, o que vai ser do futuro, o que vai ser do nosso país, como é que nós vamos superar as dificuldades que se apresentam diante de nós. É mensagem todo dia, a gente nem dá conta de ler tudo que vem, e versões completamente diferentes uma das outras. Pessoas acampadas na frente dos quartéis, clamando por socorro das Forças Armadas, esta situação de desequilíbrio entre os poderes da República, um poder querendo se sobrepor sobre os demais, humilhar e comandar os demais e assim por diante. E aí cada um de nós, você e eu, temos a nossa família, temos as nossas preocupações, as nossas angústias familiares, quanto à saúde, quanto aos relacionamentos, quanto à luta do dia a dia. Temos também nossas frustrações no ambiente do trabalho, as nossas frustrações também, quem sabe, no relacionamento de amizades. E lá pelas tantas, nós estamos assim, tipo o povo da Tessalônica, né, sendo oprimidos por romanos, por judeus, e até mesmo às vezes por incompreensão e falta de sensibilidade dentro das próprias famílias ou das relações de amizade. Quais os remédios que o apóstolo Paulo recomenda para os cristãos daquela comunidade para não se deixarem desanimar, não se deixarem abater? Primeiro remédio: apresentem ações de graças na presença de Deus. Agradeçam a Deus, rendei graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E mesmo em meio ao sofrimento, à dor, às perdas que enfrentamos, também nós podemos, assim como o apóstolo Paulo diz para os tessalônicos: irmãos, que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante ao cuidado de Deus para com vocês? E ele vai citar muitos motivos de ação de graças. Que motivos de ação de graças você tem ao longo deste ano? Você teve trabalho? Teve saúde? Teve remédio para se tratar? Teve assistência médica? Teve proteção de Deus? Teve livramento em situações de perigo? Teve o cultivar da fé, da amizade cristã, do amor dos irmãos e irmãs na fé, o sustento de cada dia, o livramento de Deus. Será que nós trazemos à memória os múltiplos motivos de ação de graças, tal qual o apóstolo Paulo está trazendo aqui, e ajudando aqueles irmãos e irmãs na fé a relembrarem os motivos de ação de graças? Ou será que o nosso foco é só aquilo que não deu certo, aquilo que foi frustração, desânimo, derrota, decepção? Nós somos curados quando nós expressamos gratidão a Deus, através das nossas orações, através dos nossos hinos, através do compartilhar da nossa fé, da nossa confiança na presença e no cuidado de Deus em nossa trajetória de vida. Agora vem a ação de graças. As 3 igrejas, as 3 comunidades, o Brasil inteiro tem comunidades celebrando o culto de ação de graça agora em dezembro. Vamos expressar a nossa gratidão a Deus em nossas orações, em nossas atitudes, em nosso compromisso com a missão da igreja? Ou tanto fez como faz? Que diferença faz para algumas pessoas o desafio de ter um coração generoso para com Deus e para com as pessoas, para com a sua igreja, para com a sua família, para com os seus amigos? Às vezes me bate um sentimento de culpa de não ter expresso gratidão a pessoas que cruzaram o nosso caminho, Silvia, lá atrás, 20 anos atrás. Esse dia eu estava lembrando, Silvia, do nosso amigo Alberto Brandt, aquela época lá de São Leopoldo. Quanto esse irmão na fé, aposentado, homem piedoso, homem de oração, homem dedicado ao estudo da palavra, dedicado ao amor cristão.
Eu esse dia estava pensando, puxa, mas eu não agradeci o suficiente para aquele irmão na fé, o Alberto Branco, que a gente muda para outro lugar e vem para cá e vai morar em Joinville, e vem morar para Curitiba, e vem morar para cá, esses últimos 15 anos, Rio Negro, Mafra, Itaiópolis. Mas de vez em quando vinha a memória, será que eu fui suficientemente grato? Nós somos humanos, nós somos falhos, nós esquecemos de expressar gratidão para com pessoas que estiveram lado a lado conosco. Que Deus tenha misericórdia de nós, quando nós não somos justos, ou não lembramos da importância de pessoas que tiveram ao nosso lado. Vale para mim, vale para ti. Dei um exemplo bem concreto. Mas também tem outras duas expressões que marcam esse texto, que é justamente a palavra fé, a palavra amor e a palavra esperança, que diz o apóstolo aqui no versículo 6. Agora, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, do vosso testemunho de fé e do vosso testemunho de amor. E aí ele vai citar o afeto. Eles tiveram poucas semanas naquela igreja, evangelizando aquela igreja, aquelas pessoas. Tiveram que sair corridos com ameaça de morte, de prisão, mas mantinha a mesma fé, o mesmo amor para com as famílias daquela igreja. E as famílias daquela igreja, o mesmo amor para com eles, os apóstolos, os evangelistas, os pastores que passaram por ali. É bonito ver onde as pessoas têm um coração agradecido para com Deus e também para com as pessoas que as ajudaram em sua caminhada de fé. Nem todo mundo tem esta sensibilidade, este reconhecimento. E aí o apóstolo diz, mais adiante: ora, o nosso Deus e Pai é lembrado em nossas orações noite e dia, versículo 10, noite e dia, com o máximo empenho. Para quê? Para que possamos voltar a estar com vocês e ajudá-los no ensino da palavra de Deus e na vossa caminhada da fé. O apóstolo lembra de orar por aquela gente noite e dia, tanto à noite como também ao longo do dia, pedindo que Deus dê oportunidade para aquelas pessoas receberem o ensino da palavra de Deus e poderem crescer e superar as deficiências na fé. E aí o texto termina dizendo: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirija-nos o caminho até vós, conduza-nos até chegar até vocês, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros e para com todos, como também nós no amor para convosco. Interessante que o apóstolo reconhece o amor e a fé daquela igreja, daquela comunidade, daquelas famílias, mas ele diz que também eles precisam crescer na fé, aumentar no amor de uns para com os outros. Eles precisam cada vez mais testemunhar esta fé e este amor, uns para com os outros. Ninguém está pronto na fé, ninguém está pronto no amor. E conclui o texto dizendo: a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, até a vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Que até acontecer o dia da volta, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da manifestação plena de Jesus e do reino de Deus, que essa turma continue permitindo que o coração de cada um deles
seja confirmado, seja firmado em integridade e também na fé. Resumindo, o apóstolo Paulo sonha e ora, pedindo que Deus dê oportunidade deles, apóstolos, Paulo, Timóteo e também o Silas, tem oportunidade de continuar ajudando aquela igreja para crescer na fé, no amor, na esperança, crendo e sabendo que são filhos amados de Deus, são chamados a viver como irmãos e não mais como escravos, e que eles possam sempre mais ter um coração marcado pela integridade, pela santidade, pela coerência com os propósitos de Deus para a vida deles. Esta é a mensagem que eu queria repartir com vocês hoje, dizendo também que em meio às angústias que nós experimentamos em nossa vida, em nossa família, em nosso trabalho, em nossos relacionamentos, as angústias que experimentamos de maneira muito forte com relação ao futuro da nossa nação, que nós continuemos perseverando no orar a Deus, no clamar a Deus, no pedir pela misericórdia de Deus para a nossa vida e para a nossa nação. E Deus pode realizar muito mais até do que possamos imaginar. Confie em Deus, ora a Deus. Permita que a palavra e o Espírito Santo de Deus nos fortaleça na fé, na esperança, no amor, mas também na gratidão, porque a gratidão a Deus nos cura a alma de muitas situações que nos causam tristeza e desânimo. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, você também que estará assistindo esta mensagem em algum momento ao longo desta semana. Permita que a palavra de Deus renove a tua fé, a tua esperança, o teu amor, e que o Espírito Santo de Deus console o teu coração. E lembre, espera no Senhor e confia nele. De Deus vem a nossa salvação. Amém. Pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem: o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem: o teu Deus, onde está? Dentro
em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Convido agora Neto para cantarmos o próximo hino, que está ali na nossa lista de hinos. O Neto que escolheu os hinos, não fui eu. E esse hino que diz que Deus é fiel está em plena sintonia com a mensagem deste culto. E vamos cantar lembrando que Deus é fiel e que está conosco em todas as situações da nossa vida. Hino 6, 3, 8. Enquanto recolhemos a oferta deste culto, as pessoas podem trazer aqui diante do altar, ou aqui na mesa do altar, ou aqui na frente, nos assentos da primeira fila, nossa oferta de gratidão a Deus, de compromisso com a missão da igreja. Hino 6, 3, 8. Tu és fiel.
Como último hino do nosso culto, o hino de bênção, o hino "O Senhor te abençoe", 295. O Senhor te abençoe, o Senhor te receba com brandura, resplandeça sua luz, te dê olhos de ternura, enalteça sua cruz. O Senhor nos dê irmãos, muita irmã para abraçar, logo cedo de manhã, comunhão vivenciar. Pelo pão e pelo vinho, vem perdão oferecer, sua mão, o seu carinho, vão poder nos acolher. Vamos cantar este hino então, pedindo a bênção de Deus sobre nós, sobre nossos irmãos, nossa família, sobre os nossos amados. 295. O Senhor te abençoe, o Senhor te faça bem, te dê asas para que voes e te abrace para valer, te receba com brandura, resplandeça sua luz, te dê olhos de ternura, enalteça sua cruz. O Senhor nos dê irmãos, muita irmã para abraçar, logo cedo de manhã, comunhão precisar. Pelo pão e pelo vinho, vem perdão oferecer, sua mão, o seu carinho, para poder nos acolher. O Senhor já deu seu Filho para o mundo iluminar. Jesus Cristo é brilho, é poema para cantar, é abraço verdadeiro, é abrigo, é oração, em guerreiro alvissareiro, salvação, ressurreição. O Senhor te abençoe, o Senhor te faça ver, te dê asas para que voes e te abrace para valer, te receba com brandura, resplandeça sua luz, te dê olhos de ternura, enalteça sua cruz. O Senhor nos dê irmãos, muita irmã para abraçar, logo cedo de manhã, comunhão precisar. Pelo pão e pelo vinho, vem perdão oferecer, sua mão, o seu carinho, para poder nos acolher. O Senhor já deu seu Filho para o mundo iluminar. Jesus Cristo é estribilho, é poema para cantar, é abraço verdadeiro, é abrigo, é doação, em querer alvissareiro, salvação, ressurreição. Outro amigo nosso, pastor Osiel de Oliveira, compôs esse belo hino. Isso aqui é ritmo de samba, né? Sambinha bem evangélico. Tá bom, então. Ficar de pé para a oração, Pai Nosso, para acolher a bênção de Deus. Deus e Pai, nós queremos chegar na Tua presença, orando a oração dos Teus filhos e filhas amados, por intermédio da fé em Jesus Cristo,
a oração, Senhor, que Tu mesmo ensinou a nos sempre ter a liberdade de chamar Deus de Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo se renove sobre a nossa vida, nossa saúde, nossa família, nosso trabalho, nosso descanso, nossas amizades, nossa comunhão cristã. Que a bênção e a misericórdia de Deus se renove sobre a nossa nação. Assim intercedemos, assim oramos, assim pedimos, assim agradecemos, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de sábado para vocês e uma nova semana que começa amanhã abençoada, protegida e conduzida por Deus. Amém. Uma boa noite para todos.